que a noite não termine ao nascer do sol, mesmo em meio à escuridão, cante uma canção. Mesmo que o medo congele seu coração, mesmo sem fé ou coragem, cante uma canção, pois Ele está aqui só pra te ouvir. Sim, Deus está aqui pra te ouvir. Sim, Ele está aqui, Ele está aqui só para te ouvir. Cantar. Mesmo que as trevas embaçem tua visão, mesmo cego e caído, cante uma canção. Mesmo que esqueça o caminho de volta ao lar, mesmo que perdido, cante uma canção, pois Ele está aqui só pra te ouvir. Sim, Deus está aqui pra te ouvir. Sim, Ele está aqui só para te Isso. A paz e graça do Senhor Jesus, amada igreja, que o Senhor possa estar abençoando esta noite. Para você que está em casa, eu tenho certeza que você já preparou o seu lar, já preparou o seu ambiente físico e o ambiente espiritual também. Assim como Deus nos motivou a estar aqui nesta noite, a preparar esta igreja, a este ambiente para celebrar o Senhor, eu tenho certeza que você separou um tempinho para estar preparando a sua casa para celebrarmos ao Senhor juntos nesta noite. E eu queria te convidar e te motivar, e se você não fez isso ainda hoje, você possa fazer agora. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele te dá de estar glorificando o nome dEle. Que você possa glorificar a Deus e agradecer a Deus do profundo do teu coração por essa rica e imensa oportunidade que o Senhor te dá. O Senhor me motivou a contar, antes de eu iniciar esta oração, um breve testemunho, para que você possa refletir. Hoje, domingo,
9 de agosto, Dia dos Pais. Era exatamente 4 horas da manhã quando eu estava de plantão no meu serviço, voltei no meu descanso. E ali eu ia receber a admissão de um senhor de 56 anos. O senhor estava bem, consciente, orientado. Me apresentei, conversei com ele. E ele já veio ciente de que seria entubado, pois ele estava com a Covid-19. Mas ele estava bem, hemodinamicamente bem, conversando com todo mundo, ciente. Antes de ser entubado, ele pegou o celular e disse: doutora, preciso mandar uma mensagem para o meu filho, preciso mandar uma mensagem para a minha mulher. Fique à vontade, senhor, fique à vontade. Ele mandou a mensagem para os seus filhos, escreveu, agradeceu. De uma certa forma, aquele homem estava incomodado, eu creio que era o Espírito Santo de Deus, porque ele tinha temor de Deus. E depois, antes de estar tudo preparado, medicação preparada, equipe preparada para entubar ele disse: eu quero fazer mais uma coisa, eu quero orar, não só por mim, mas por vocês também, pela equipe. E ele fez uma oração de agradecimento. Aquele homem parece que estava previndo que aquele era o fim dele. E ele fez uma oração tão profunda e agradeceu a Deus pela vida, agradeceu a Deus pelo respirar, agradeceu a Deus pelo aquele dia. E ele fez uma oração de agradecimento. O que eu quero dizer é que durante a intubação desse paciente, ele apresentou uma parada cardiorrespiratória e nós fizemos massagem durante 40 minutos e aquele homem infelizmente foi a óbito. Mas aquele homem terminou a sua história agradecendo a Deus. De certa forma, o Espírito Santo induziu ele a agradecer o Senhor. E a última coisa que ele fez na vida foi agradecer a Deus. Por isso eu te convido você a agradecer a Deus nesta noite, por essa oportunidade que você está tendo, por esse respirar que você tem. Olha para o seu filho que está aí do seu lado, na sua casa, talvez você está vendo ele agora. Se você tiver a oportunidade, dê um abraço nele. Você está com o seu pai agora? Dá um abraço nele. Dá um abraço na sua mãe, nos seus amigos. Agradece pelo dia de hoje. E vai ser com esse tema que nós vamos iniciar o nosso culto. Agradecendo ao Senhor pela rica oportunidade que Ele te dá. Deus, obrigado, Pai amado, por essa oportunidade, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos permitiu estar aqui. O Senhor nos permitiu, Pai, te glorificar hoje. O Senhor nos permitiu respirar hoje. O Senhor nos permitiu, Pai, entoar este louvor hoje. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te louvamos, meu Deus. E nós, ó Pai amado, acima de tudo, nós te convidamos a estar aqui nesta igreja. Nós te convidamos, ó Pai, a entrar no nosso lar. Pai amado, nós somos morada e templo do Espírito Santo. Nós abrimos a porta e te convidamos, ó Pai, a fazer parte do nosso ser. Pai, aonde estiver, Pai amado, esta palavra, Pai, que a presença do Senhor se torna real, e que verdadeiramente, Pai, esta palavra, meu Deus amado, seja uma palavra de cura, seja uma palavra, Pai amado, de libertação, e que as pessoas, ó Pai amado, ao ouvir esta palavra, meu Pai, possam reconhecer que o Senhor é Deus na vida dela, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor possa, Deus amado, ter a liberdade, Pai. A liberdade, meu Deus, de entrar na mente, de entrar no coração, e nesta casa, Pai, o Senhor fazer um mover, e que eles possam sentir debaixo da tua mão, que em nome do Senhor Jesus Cristo, os seus anjos, ó Pai amado, possam estar abaixo de cada tenda, Pai, de cada casa, meu Deus, nesta igreja. Nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade de estar te agradecendo e te louvando nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Pegando o gancho nas palavras do nosso irmão Genivaldo, entoe conosco essa canção que fala sobre agradecimento. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu
glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, nós que estamos aqui na igreja, você aí que está na sua casa, a paz do Senhor, boa noite. Que você possa estar se preparando para cultuar o Senhor. Nós estamos neste momento para cultuar ao Senhor, não para assistir um vídeo no YouTube, não para assistir mais uma programação, um entretenimento, mas para cultuar o Senhor, para adorar aquele que vive e reina, aquele que é digno da nossa adoração. Então afaste os móveis, se coloque de pé do seu sofá, da sua cadeira, vamos estar louvando o nome do Senhor, amém? Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que és, te adorarei.
Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. Encontrei descanso em Ti, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei, pois o meu coração está. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome pra sempre. Abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas e eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. Que nós possamos descansar no Senhor, o nosso abrigo, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso tudo, tudo que nós precisamos, nós possamos contar e esperar em Deus.
ouçam e cante, o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. Declare que o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Aleluias. Que você possa estar ligadinho ainda, que o Senhor tem muito mais para falar com você essa noite. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, meus amigos, irmãos, você que está aí do outro lado, diante dessa ferramenta que Deus nos proporcionou para alcançar, levar uma palavra que alcance a sua vida. Certamente você agora está preparado já o coração, porque Deus é bom o tempo todo, e nós temos que não buscar fazer algo em troca aquilo que Deus tem permitido a nós. O salmista diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido. O salmista reconhece que nada pode fazer diante de tamanha misericórdia de Deus para a vida dele. O salmista entende que nada pode fazer diante da bondade de Deus, do amor que Ele dispensou à sua vida. Ele diz: olha, o que eu posso fazer é salmodiar, é apresentar louvores, cânticos a Ti, e levar a Tua palavra. Essa é a única coisa que podemos fazer, é sermos nos tempos de hoje, tempos difíceis, guardiões deste Evangelho, guardiões desta palavra,
guardiões e apresentadores do Evangelho de salvação, apresentadores e desse Evangelho que liberta, sermos levadores dessa palavra até o seu lar. Louva a Deus pelas ferramentas que Ele nos proporciona, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, onde muitas mortes estão chegando a nós. Hoje tivemos notícia de mais uma pastora lá no Espírito Santo, da nossa denominação, dirigente de uma igreja, que faleceu também de ontem para hoje. E assim Deus está levando alguns, e nós sabemos que ninguém está livre. Se você acha que você está imune, você talvez esteja enganado. Alguém te falou, todos estão sujeitos e podem estar até ter contraído esse vírus e está assintomático. Mas muitos, a maioria, são sintomáticos e tem grande dificuldade. Nós vimos aqui no início do culto, o nosso diácono, quando orava, ele deu um pequeno testemunho de um homem temente a Deus que chegou ali, o Espírito Santo já o revelava que ele já ia ser tomado para Deus. Ele certamente andou nos caminhos do Senhor e o Senhor o tomou para si. E naquele momento, ele fez uma oração de agradecimento pela vida que teve, 50 e poucos anos de vida. Que Deus também possa levar o seu coração aí do outro lado, nesse dia em que o Senhor nos deu como pela graça, pela misericórdia, porque nós não fomos merecedores, nós não somos merecedores de tanto amor, mas Ele nos amou primeiro. E quando nós dispensamos esse nosso tempo para prestar um culto ao Senhor, certamente nós estamos fazendo, porque também nós o amamos. Só que Ele é que nos chamou, não foi nós que escolhemos estar aqui. Talvez pela nossa vontade nós estaríamos no nosso lar. Hoje eu deixei a minha esposa, pastora, anjo desta igreja, em casa, enferma. Eu gostaria de estar lá com ela, mas estou aqui para apresentar a você, para levar uma palavra até o seu coração. Nesse dia em que comercialmente se comemora o Dia dos Pais, eu quero trazer uma palavra referente ao tema do dia, Dia dos Pais. Eu sei que muitos não estão tendo muito o que comemorar, mas eu quero dizer, só pela razão de você ter fôlego de vida, você já tem como razão de comemorar esse dia que Deus te deu. Seja grato pelo dia que Deus te dá, pois Ele é o dono da vida, Ele é que nos fornece a vida, Ele é que controla, Ele tem tudo sob o controle das suas mãos. E se Ele permite que estejamos de pé, é pela misericórdia e é pela graça. E eu sou grato a Deus, porque Ele me proporcionou a oportunidade de estar aqui para falar ao seu coração. Onde você estiver agora, receba a palavra de Deus. Eu quero dizer a você que está aí do outro lado, que ainda não faz parte, inscrito neste nosso canal de Deus, Igreja de Deus Beija-Flor. Se inscreva. Está aí, se você está assistindo participando dessa celebração, está aí, se inscreva agora, para fortalecer esse canal, para que nós possamos alcançar mais vidas, nossa palavra vá mais distante, alcance mais corações e possamos conseguir trazer, resgatar vidas que estão se perdendo. Em plena pandemia, quantos têm se perdido porque não conhecem o amor de Deus? Quantos têm se perdido porque não reconhecem o bem feito que Deus tem proporcionado a ele todos os dias, de dar o fôlego de vida, de proporcionar que ele levante de seu leito, da cama, onde passou a noite, acorda com saúde. Não tem percebido que isso é obra de Deus. Mas você que está agora nos ouvindo,
certamente você está convicto de que essa prestação de culto ao Senhor é em agradecimento pela vida. E assim eu quero levar uma palavra ao seu coração, mas antes eu quero orar, para que Deus possa dar a unção necessária a essa palavra. Não que eu tenha nenhum tipo de eloquência para transmitir, não que eu tenha nenhum curso de dicção, nenhum curso para juntar palavras bem juntas para atingir o objetivo, mas é o Espírito Santo que vai falar. Por isso eu não reclamo e nem peço desculpas, porque é o Espírito Santo agora que vai falar a você. Não sou eu que vou falar. Pode ser que haja falhas, pois eu sou falho, mas o Espírito Santo vai corrigir no seu ouvido e vai descer ao seu coração e vai proporcionar a você, nesta noite, alegria profunda. E você vai estar sendo agraciado por uma palavra libertadora. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 23, apenas o versículo 24, para nós iniciarmos, mas nós vamos passear muito pelas Escrituras nesta noite. Grandes coisas o Senhor tem para falar com você, pois Ele já falou comigo. Provérbios 23, verso 24, que diz assim o texto: grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Amém? Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar, olha só, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Tem um dito popular muito comum, que as pessoas dizem por aí, que pai não é aquele que coloca no mundo, mas aquele que cria. Esse ditado pode até ter um fundo de verdade, mas para mim, o verdadeiro pai é aquele que põe no mundo com amor e cria com muito mais amor. Esse é o pai verdadeiro. Não é aquele que pegou para criar, não é aquele, é aquele que põe no mundo com amor e cria com muito mais amor. Mas todos nós devemos saber que nenhum pai nasce sabendo ser pai. Ninguém tem uma cartilha quando está na escola lá que o ensina a ser pai. Não existe uma escola especialista em ensinar quem nunca foi pai a ser pai, antes de realizar a função de ser um pai. Você só vai aprender a ser pai quando você passar pela dificuldade de ser pai. Porque a Bíblia, ela dá, e o próprio Deus nos criou o homem para ser o cabeça e delegou a ele muitas responsabilidades. Hoje eu vou falar aqui de pelo menos umas 5 responsabilidades do homem, como pai, como gestor da sua casa. E as mulheres que aqui estão, que estão aí no lar também, devem aplaudir um pouco, sabendo que tirou muita coisa das costas dela, porque a lei românica diz que a responsabilidade de ensinar e de conduzir o filho é a mãe. E até muito pouco tempo, as mães sempre tinham o poderio sobre os filhos. Em caso de separação, o filho sempre estaria com a mãe. Em tudo, a mãe tinha todo o direito. As mães, elas tinham, mas isso era uma lei românica. Nós vemos que no mundo árabe, no povo do Oriente, ao pai compete. Muitas mulheres brasileiras casaram com homens egípcios, homens do Oriente Médio, e ao separarem, reivindicaram os filhos. Ele veio aqui, pegou o filho e carregou, porque a responsabilidade é dele, do homem. Eles entendem isso, tanto está
no nosso Pentateuco das Escrituras, eu vou passar os textos, como também está no Alcorão. Ao homem compete educar o filho, conduzir o filho, ensinar, é responsável pelo crescimento do filho, o homem. Essa é a lei de Deus. E eu vou falar aqui de algumas responsabilidades. Mas antes de falar da responsabilidade, eu quero dizer que um bom pai, por melhor que ele seja, ele não é perfeito. Nós temos nas Escrituras muitos homens de Deus, homens de vida exemplar para muitos, homens que já foram tema de pregações, tema de sermões que converteu muita gente, temas de sermões que trouxe batismo no Espírito Santo, avivamento a igrejas, mas que foram falhos como pais. Eu quero falar primeiro desses homens, porque eu quero destacar que por melhor que seja um pai, ele nunca é perfeito. E se você for buscar falhas nos pais, você vai encontrar. Eu fui pai em 2 etapas. Eu fui pai na etapa quando eu era muito jovem. Eu tive a minha primeira filha quando eu tinha apenas 19 anos. Criei com muito amor, criei com carinho. 5 anos depois veio um filho. Aos 25 eu já era pai aos 26, 24 anos eu já era pai de 2 filhos. E eu os criei. Na minha percepção, eu era do mundo, eu não conhecia ainda, não tinha um encontro, não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com Deus. Então eu criei a minha maneira e achava que era perfeita a maneira que eu criei. Hoje eu vejo quanto errado fui. E depois Deus me deu a chance de criar um outro filho. Mas aí eu já tinha tido um encontro com Deus. E aí a criação foi muito diferente. E eu posso testemunhar e falar, contar como testemunho de experiências próprias, vividas por mim. Mas eu quero falar de um pai que falhou muito, e que foi um homem escolhido por Deus, um homem que por 40 anos, ele foi profeta, ele foi juiz, ele fez aquela intermediação no tempo ali, dos governos teocráticos em Israel, um homem chamado Eli, um homem usado por Deus, um homem que ele falava e Deus cumpria a profecia que ele proferia. Mas ele teve uma grande falha, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, verso 13. Uma palavra de Deus sobre a vida dele, dizendo: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Está lá o verso 13, do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. E eu quero falar um pouquinho do contexto desse verso. Samuel era um filho de promessa, filho de Ana e Elcana, e Samuel foi entregue após desmamar. A sua mãe o levou, Ana o levou ao templo, apresentou a Eli, e Eli passou a criar aquele menino. E aquele menino, ele dormia na sala onde estava guardada a arca. Ele dormia sempre na presença. A arca representava a presença de Deus, onde Deus se mostrava, onde Deus se apresentava. E Samuel passou a dormir ali. Quando Samuel, já adolescente, ele ouve um chamado à noite: Samuel, Samuel. E ele levanta, pensando que fosse Eli que o chamava, correu até Eli: pois não, senhor, estou aqui, você me chamou? Eli dizia para ele: não, Samuel, não te chamei, vai dormir, meu filho. Passa um pouco, novamente o chamado: Samuel, Samuel. Ele levanta, corre até Eli. Ele diz: não, não te chamei. Numa terceira vez, ele vai até Eli, ele fala: olha, eu acho que ele já estava meio chateado com aquilo. Olha, quando alguém te chamar, se ouvir de novo, fala: eis-me aqui, fala, Senhor. E ele voltou a dormir. E é interessante, porque ele ouviu de novo aquela voz, e ele diz: eis-me aqui, e Deus começou a falar com ele. E esse texto que eu li, o verso 13,
Foi Deus falando com Samuel. Olha, Samuel, eu vou fazer coisas terríveis em Israel. E estou comunicando primeiro a você. Ele era criança, era adolescente, dormia lá na presença de Deus. E Deus passa todo o recado. Quando amanhece o dia, ele fica temeroso de falar aquilo para Eli, pelo respeito, medo de falar aquilo com Eli. Mas Eli insiste com ele: Samuel, o que foi que o Deus falou com você? Insistiu. E ele falou. E Eli aceitou aquela profecia, mas não mudou o seu comportamento em relação aos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos de Eli, filhos mesmo, porque Samuel era filho de criação, né? Eli criava Samuel igual criou seus 2 filhos. Só que Samuel era filho de promessa. Samuel dormia na presença de Deus. E Ofni e Finéias estavam, aqui diz que os filhos deles foram execráveis, filhos se fizeram execráveis, ou seja, fazia de tudo que não servia. A Bíblia diz que eles, quando as pessoas iam até Siló sacrificar a Deus, ele metia o garfo nas suas panelas, tirava o que tinha de melhor e levava para si, como estivesse interferindo no sacrifício do povo. Sem contar prostituições, sem contar as barbaridades que esses 2 filhos de Eli faziam. E Eli sabia de tudo e não os repreendia. Talvez Eli tivesse muita ocupação no templo, mas não repreendia os seus filhos. Um homem bom, usado por Deus, até o dia que levantou-se os filisteus contra Israel, foi lá, venceu a guerra, levou a arca. Eli estava assentado já com 98, 99 anos, assentado na porta, junto à porta da sua tenda, em uma cadeira. Quando chega alguém com a notícia, ele cai de costas, quebra o pescoço, morre. Quando ele recebe a notícia, a sua nora, que estava grávida, que era a esposa de Finéias, já sente dor do parto ali, dá à luz uma criança, menino, e morre no parto. As dores sobreveio sobre ela e ela morre também. Os 2 filhos haviam morrido na guerra. O fim de uma família, porque o pai, por melhor que ele fosse, por ser um profeta, por ser tudo que Deus exigia de um homem, de um pai, ele não foi um pai perfeito. Eu quero falar de outro homem da Bíblia, Davi. Davi é muito mais fácil a gente pregar sobre os erros, os pecados de Davi, do que os acertos. Mas Davi foi um homem tido como segundo o coração de Deus. E no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 9, diz: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. No versículo 14 desse mesmo capítulo, nesse confrontamento de Natã a Davi, diz: Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Isso para provar que o salário do pecado é a morte. Eu quero dizer para você, pai, por mais que você tenha ocupações, ponha em primeiro lugar a sua família, ponha em primeiro lugar os seus filhos. Tem um texto que mais na frente a gente vai estar citando lá no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 6. Eu vou comentar esse texto depois, o contexto desse pequeno texto, que diz: Pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. E eu quero que você medite, porque Davi, por mais que ele fosse um rei capaz, ele foi ungido por Deus ainda adolescente para reinar. Quando Saul estava no auge do seu reinado,
quando Saul já se achava todo poderoso diante de Israel, Deus manda Samuel ungir a Davi, e Davi, já ungido o rei, foi prestar serviços na casa real, junto a Saul, e despertou grandes ciúmes a Saul. Houve uma perseguição sobre a vida de Davi por muito tempo, até que ele crescesse, conhecesse a guerra, venceu o gigante Golias, recebeu como esposa uma filha que era promessa, uma filha de Saul, e Davi negligenciou a criação dos seus filhos. Aqui está uma parte, eu li aqui, nesse texto, já quando Natã confronta Davi sobre o pecado dele com Batseba, esposa de Urias. Mas você quer ver? Davi tinha um filho chamado Amnon. E esse filho de Davi se apaixonou pela sua meia-irmã. E Davi, visitando o seu filho doente, fazendo-se de doente, ele podia, se ele tivesse perspicácia como tinha para a guerra, ele tinha que observar que aquele seu filho não estava tão enfermo assim. E ele disse, o seu filho disse: ah, meu pai, eu estou assim, mas eu tenho certeza que se minha irmã preparar para mim um guisado e trouxer aqui no meu leito, eu vou ficar bom. Davi vai na sua outra filha, irmã de Absalão, e diz: vai lá e prepara um guisado para o seu filho Amnon, para o seu irmão Amnon, porque ele disse que ficará bom. E ela prepara e vai lá e é abusada por ele. Um irmão dentro da família de Davi. Olha o que acontece. Davi poderia depois ter percebido que o seu outro filho mais velho, Absalão, começou a nutrir contra Amnon, seu irmão, um ódio mortal. E Davi podia ter percebido isso e ter cortado o mal pela raiz, chamado os dois à responsabilidade, mas ele não, negligenciou a criação dos seus filhos, ele pagou caro por isso. Para chegar ao ponto onde nós chegamos nessa leitura, e chegar ao ponto de Absalão matar, olha só, o seu irmão. 2 anos ele nutriu ódio por Amnon. Eu quero dizer que Davi foi um excelente rei em Israel. Davi conseguiu juntar todas as 12 tribos, mas Davi negligenciou a criação dos seus filhos. O homem pode ser muito bom, mas não quer dizer que ele é um pai perfeito. Eu quero falar aqui do pai do filho pródigo. A Bíblia não cita nem o nome dele, mas foi um pai muito permissivo. As leis diziam na época que não se podia dar herança enquanto vivo, e quem recebia a maior parte da herança era o filho mais velho. Ele permitiu ao seu filho mais moço. Olha a lição que a gente tira desse texto. Está lá, em Lucas, no capítulo 15. Eu quero ler apenas o verso 12 e 13. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, esse pai, ele foi muito permissivo. Ele tinha que dizer não. Os filhos hoje não estão mais recebendo um não do seu pai, um não da sua mãe, mas principalmente do pai. E muitos pedem à mãe alguma coisa, a mãe diz: fala com seu pai. Aí chega no pai, ele diz: fala com a sua mãe. Acabou a autoridade dos pais sobre os filhos. E aqui nós vemos uma falha muito grande no pai desse filho pródigo. Está certo? Isso aqui é apenas uma parábola contada por Cristo para
colocar para os republicanos, aqueles que estavam perdidos fora de casa, aqueles que estavam perdidos dentro de casa na parábola da dracma, e aqueles que haviam se perdido na parábola das ovelhas, da ovelha que se desgarrou das 99. É uma parábola. Mas nós vemos aqui uma falha, uma permissividade de um pai, vendo o filho mais moço pedindo a herança, e quando ele pede a herança, é como se ele estivesse dizendo: morra, meu pai. É como se estivesse desejando a morte do pai, porque a herança, a herdagem é depois da morte. Você não tem herança enquanto viva, você pode desfrutar enquanto vivo, mas morreu, aí você tem aquilo como herança sua. É como se aquele filho mais moço dissesse para ele: morra, meu pai. E ele, permissivamente, reparte os seus bens, entrega os seus bens, um terço dos seus bens, àquele filho. Poucos dias depois ele junta tudo e vai embora. Mas nós temos outra lição dentro dessa parábola. Por enquanto nós vamos ficar com essa permissividade desse pai. Mas tem aqui mais 2 homens de Deus, está dentro da genealogia de Cristo, 2 homens que certamente todos já pregaram sobre esses homens, Isaac e Jacó. Não tem crente que nunca tenha falado o nome de Isaac e o nome de Jacó, que posteriormente foi mudado para Israel. Mas eu quero ler Gênesis, no capítulo de número 25, no versículo de número 28. Que diz assim: Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Irmãos, por melhores pais que fossem Isaac e Rebeca, como mãe, eles falharam com seus filhos, porque deram preferências. Eles praticamente jogaram um filho contra o outro por ter preferência por um em detrimento do outro. E eram 2 filhos gêmeos. O pai, ele nunca ele pode jogar um filho contra o outro, fazer comparação de um com o outro, ter maior apreço por um do que por outro. Eu sofri um pouco na pele sobre isso. A minha mãe se desdobrava em preferência por mim. Minha mãe ia para minha casa, minha mãe me julgava mais bonito, e sou ainda. A gente não tem uma dúvida. Eu creio que você que está no seu lar, está me vendo, não tem dúvida. Mas ela, em detrimento aos irmãos mais feinhos que eu, ela gostava muito mais de mim. Quando minha mãe faleceu, houve um racha na família. Hoje eu sou prescrito dos meus irmãos. Antes da morte dela, todos iam na minha casa. Hoje ninguém vai mais na minha casa. Ninguém. Ainda somos amigos? Somos, porque somos irmãos. Tem o amor ainda no sangue. Mas nenhum deles assim tem. E eu me recolho a minha insignificância, porque eu tenho muitos filhos na fé. Louvado seja o Senhor que me deu uma grande prole para que eu apresente a Deus naquele grande dia. E eu vou estar trabalhando por essa nova prole. Em Gênesis 37, 3, diz assim: ora, Israel, ou entre aspas aí, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Uma túnica colorida de mangas compridas, para mostrar o quanto ele tinha de preferência por José. Ele jogou José contra todos os outros irmãos, os 11 irmãos ficaram contra José. E eles tramaram a morte de José, venderam José como escravo. Mas José era filho de promessa. Mas aí nós vemos o reflexo do pai de Jacó, pela preferência, ele também deu a preferência, e isso teve que ser quebrado na vida de José, quando ele perdoou todos os seus irmãos, diante todos conhecem a história, pois já foi motivo de novelas, de seriados na TV, a vida de José do Egito.
O amor de um pai para com seu filho muitas vezes lhe faz ser demasiadamente permissivo. E isto o leva a cometer erros que podem influir muito negativo na vida do filho, na família, divisões, rachas na família. E o que ocorreu aqui é que Jacó seguiu também o que os seus pais fizeram entre ele e Esaú, e ele fez entre José e seus 11 irmãos. Um pai, um homem, por melhor que ele seja, por mais usado por Deus, por estar na genealogia de Cristo, ele nunca é perfeito como pai. Isso eu quero dizer, é pela responsabilidade que nós temos como pai. A responsabilidade do homem como pai. Hoje eu recebi mensagem de uma ovelha dizendo, aliás, de várias ovelhas que me consideram pai, mas teve uma que falou assim: feliz dia dos pais, meu paizão. Aquilo me deixou orgulhoso de saber que eu sou tido como um pai de tantas ovelhas. E outras, muitas não, mas 3 me declararam amor como filho. Agora um pai, ele tem muitas responsabilidades. Eu não entendi, a gente dentro de 10 minutos vai encerrar? 10 minutos para encerrar? Tem que ser 1 hora? Não, eu tenho muito ainda o que falar. Eu vejo lives aí que vai a noite inteira o povo batucando para o diabo, e eu não posso falar do amor de Deus aqui em mais de 1 hora. Eu vou falar. Se der 2 horas, nós vamos ficar aqui 2 horas. Aí se alguém tiver com pressa pode ir embora, e eu vou continuar falando do amor de Deus. Paulo falou até o amanhecer, tanto que aquele jovem caiu da janela, morreu, Paulo foi lá, pegou, ressuscitou o menino e levou para dentro de casa. Eu acho que se eu passar aqui um pouquinho de 1 hora, vai estar. O louvor foi meia hora. Entre oração e louvor, meia hora. Eu vou ficar uns 40 minutos falando. Então vai passar um pouco, tá? As responsabilidades de um pai ideal sobre os seus filhos, eu quero falar aqui de várias responsabilidades. Eu vou ser breve, não vou cansar vocês. A primeira responsabilidade é ensinar. O pai tem que ensinar os seus filhos. Está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo de número 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Tu, quem? O pai. O pai vai inculcar, vai colocar na mente, na cabeça do seu filho, as ordens que Deus deu. A antiga aliança, ela tinha uma parte do homem. Deus fez a parte dele de ensinar ao homem. E colocou o homem como a segunda parte dessa aliança, para que ele estendesse aqueles ensinamentos aos seus filhos. E houve aí a falha dos filhos, do homem, ao ensinar os seus filhos. Por isso, a antiga aliança teve o seu fim. Segunda responsabilidade do pai, guiar. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O pai tem o dever, a obrigação, a responsabilidade de guiar os seus filhos no caminho em que ele deve andar. Terceira responsabilidade do pai, ele tem que prover. 2 Coríntios 12:14, Paulo escrevendo lá a sua segunda carta aos Coríntios, já no final da sua segunda carta, ele diz: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então o pai, ele tem que ser provedor da casa e tem que entesourar para o filho. O pai tem que fazer algo pelo filho, sim.
Não é só, eu já vi dizer, não, o que eu posso dar ao meu filho é educação. Não, você pode dar tudo, a sua vida, pelo filho, porque o filho é como aljava, é como flecha na aljava do guerreiro. Filho é bênção para os pais. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está dizendo, olha, eu não vou ir atrás de bens, não. Ele considerava todos aqueles que já haviam convertido em Corinto como filhos dele. E ele dizia, eu é que tenho que levar para vocês, eu é que tenho que entesourar para vocês, meus filhos, e não ir aí tirar o bem de vocês. Tem aqui mais a quarta responsabilidade. O pai tem que criar. É aí que eu quero falar. Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quando aqui está falando, criar na disciplina, está dizendo que o pai tem sim que disciplinar o seu filho, faz parte da criação. O homem, ele está criando leis que o pai não pode mais disciplinar o seu filho. A Bíblia está dizendo que ele tem o dever de criar o seu filho na disciplina do Senhor. A própria Bíblia fala, se precisar usar varas, pode-se usar varas. Não com ódio, não com rancor, mas para disciplinar. E o próprio Deus diz que Deus disciplina aquele que ama. Olha só, a quinta responsabilidade, ele tem que controlar. 1 Timóteo 3 e 4 diz, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Sabe o que é isso? Impor limites aos filhos. É a mãe? Não, é o pai. O pai tem que determinar os limites do filho, até onde o filho pode ir. O direito dele vai até onde começa o direito do outro, vai terminar quando começa o direito do outro. O bom filho, ele recebe esses limites do pai e coloca em prática esses limites. Então, o pai ideal, ele tem como responsabilidade controlar o filho. Eu podia falar de muitos outros, mas eu quero falar de mais uma responsabilidade só dos pais, que está aqui em Provérbios, no capítulo 3, no verso 12, que diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, o que quer bem. O pai que deixa o seu filho sem limites, que deixa o seu filho fazer, que nunca dá um não ao seu filho, sabe o que acontece? Esse filho não é amado pelo pai, porque o pai, ele repreende o filho que ama. Deus, ele repreende o filho que ele ama, e ele nos repreende porque ele nos ama, e nos amou muito primeiro. Um bom pai, ele faz o melhor para os seus filhos, mesmo quando ninguém os compreende. Lá em 2 Samuel 18:33, diz assim, então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Isso aí foi o choro de Davi. Teve a perspicácia de educar bem os seus filhos. Na hora da colheita, ele chorou muito. Porque Deus, ele não nos deixa... Olha, lá em Gálatas está escrito que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que aqui plantares, também ceifarás. O que você plantar, você vai ceifar. Você pode pecar? Pode. Nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado por Deus. Nós podemos fazer o livre-arbítrio de qualquer maneira. Podemos fazer nossa vida sabendo que depois prestaremos conta dessas nossas ações. E por mais que Davi tenha arrependido de todos os seus pecados, de todos os seus malfeitos, agora ele começa a colher. E quando Absalão, em uma guerra que estava travando, morre, Davi
Ainda teve algum aproveitador que foi lá em Davi e dizia: eu matei aquele que estava te perseguindo, seu filho Absalão. Davi sacou da espada e matou aquele cara. Como é que você mata o meu filho? O amor de Davi ainda pelo filho, ele só não foi perfeito na criação desse filho, mas ele chorou. Aqui a Bíblia está dizendo que ele chorou. Ele que Deus, o Davi, ele queria o melhor para o seu filho. Lá na parábola do filho pródigo, eu falei que tinha uma outra lição naquela parábola. O pai, por mais permissivo que ele tivesse sido, deixando que o filho fosse, agora ele recebe o filho de braços abertos e perdoa. E ele já sabia que o filho ia voltar, porque ele comprou vestes novas, ele comprou um anel, ele comprou sandálias novas, sapatos novos, e ficou aguardando o filho. Porque quando o filho veio, mal cheirou, cheirando a porco, porque ele trabalhava em pocilgas, talvez esfarrapado, ele correu. Ele não usava máscara, ele não usava álcool gel, ele correu e abraçou o filho do jeito que o filho estava. Abraçou e trouxe e botou anel de novo de honra no dedo do filho, colocou sapatos novos e vestes novas, que ele sabia que o filho ia voltar. É uma lição. O pai sempre quer o melhor. Jesus deu o melhor exemplo lá em Mateus 7,10. Ele diz: ora, 7,11, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Gente, você que está em casa, qual pai que o filho vai pedir peixe e ele vai dar uma serpente? O filho vai pedir pão e ele vai dar pedra? Ninguém, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Eu estou falando do Pai terrestre, dessa data comercial. Para nós concluirmos, nós temos visto quais são as características de um bom pai. Não são perfeitos, mas têm responsabilidades que fazem o melhor para os seus filhos. E você tem um pai assim? Um pai que te ama? Um pai que assume todas as suas responsabilidades sobre você? Se não tem, porque seu pai já partiu dessa vida, você pode ter um Pai celestial, que nessa noite eu te apresento. Mesmo que você tenha um pai que não tenha assumido as responsabilidades que eu aqui citei, um pai que não é perfeito, porque a perfeição perfeita é só o Pai celestial, você precisa receber. Basta você querer receber esse Pai celestial. Receba esse Pai nesta noite. Entregue sua vida a Ele. Derrame o seu coração agora diante dEle. Eu quero orar por você que entendeu a mensagem, que talvez não tenha o seu pai, que o seu pai tenha partido, ou que o seu pai não assumiu as responsabilidades sobre a sua vida, conforme eu disse aqui. Ele não te ensinou, ele não te guiou, ele não te supriu, ele não te sustentou. Você é muito novo, você teve que sair, teve que se manter sozinho. Eu não sei qual é por quê, mas eu quero te apresentar um pai que ama você, um pai que assume todas as responsabilidades. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, diz que agora não precisará mais o homem ensinar ao outro homem, mas eu, o Senhor Deus, fala a carta, escreverei as minhas leis na tábua do coração dele, do homem, para que ninguém mais precise ensinar. Nós temos um pai que agora ensina, um Espírito Santo que fala conosco, fala com você. Minha mulher tem um sentido a mais, tem um sexto sentido. Não, é o Espírito Santo que fala. O Espírito Santo também quer falar com você, basta você ter ouvidos a Ele. E eu estou te apresentando esse Pai Celestial, que vive e reina em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer fazer residência em você. Eu quero orar por você, que entendeu a mensagem, e que talvez você agora está saudoso de um pai que já partiu, ou está aflito por um pai que nunca te assumiu, que não assumiu as responsabilidades sobre sua vida. Eu quero orar por você, para que Deus possa agora o receber como filho amado, pois Ele já te amou primeiro. Basta que você queira agora dar um passo.
porque Ele é quem nos chamou primeiro. Fique agora numa posição de reverência. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, fique aí no seu lar. E eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Deus agora vai falar com você. Receba esse Pai Celestial, esse que assume todas as responsabilidades que eu citei aqui, esse que é perfeito, que não tem as imperfeições de Elias, imperfeições de Davi, imperfeições de Isaac, de Jacó. Um Pai que não é permissivo, que corrige o que ama. E se você agora está passando por luta, entenda que é uma correção desse Pai que te ama. Ele está te dando uma lição. Abra o coração para entender a lição que Deus está proporcionando a você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, ó Deus, essas vidas, ó Pai, que agora entenderam a mensagem e que agora Te aceitam como o Pai Celestial, o Pai perfeito, o Pai que assume todas as responsabilidades de um Pai. E assim, ó Deus, escreva o nome desses no livro da vida. E ajuda-os, dá força, ó Deus, para que eles possam trilhar caminhos retos agora. Suportar as tentações e provações que porventura virão, mas que eles estarão seguros, agarrados nas Tuas vestes, nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, receba, ó Deus, todos esses, para a honra e glória do Teu nome. E seja agora Pai Celestial perfeito sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero liberar uma bênção apostólica sobre sua vida. Estenda a sua mão para receber essa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora até a eternidade. E todos digam amém. Amém. Que Deus os abençoe. Que Deus dê a vocês uma boa noite de sono reparador, para amanhã estar novamente no trabalho, na luta, do dia a dia. Que Deus te abençoe.